O ano é 2023, o Oda continua utilizando silhuetas e a gente continua tentando quebrar a cabeça para entender de quem elas são. A chegada do possível Gorosei à Ilha Egghead finalmente aconteceu ou a gente apenas está vendo um traidor entre os Vegapunks? Muitas coisas interessantes nesse capítulo e que a gente não consegue chegar a uma conclusão exata. O melhor de tudo foi a cara final de Zoro e Luffy compartilhando um nojo interior por Lucy e Kako se oferecerem para ajudar eles a lidar com os serafins. E aqui realmente começa uma maneira de pensar um pouco diferente do que a gente pode ter normalmente. Um traidor parece que é a resposta mais clara, a chegada do Gorosei a mais simples. Eu acho, na verdade, que o traidor é alguém que a gente menos espera e eu vou revelar quem é nesse vídeo. Então, fique até o final, aproveita aí para deixar o like e se inscrever aqui no canal, que você não perde nada sobre One Piece. A capa começa com o seu nome. Lab Phase Jogo da Morte. Uma capa interessante, traz Vegapunk anos mais jovem do que o que ele está atualmente, junto com os 5 Gorosei, um ao lado do outro, e onde a gente vê apenas alguns detalhes que são basicamente os seus cabelos e barbas. Talvez a ordem importe pra gente entender alguma coisa futuramente, mas claramente a gente não vai se importar com isso agora. Se a gente olhar bem a capa, a gente pode dizer que em um lado a gente tem 3... Eu não sei explicar exatamente o que é aquilo, mas o que está embaixo das janelas, e no outro a gente tem 2. Eu não acho que isso seja para explicar nada, eu espero pelo menos que o Oda não faça nenhuma maluquice com esse tipo de coisa, porque é basicamente imperceptível. Uma coisa interessante é que o espadachim ali, né, o careca, ele tá com 2 sandálias que são utilizadas normalmente por samurais, e a gente sabe exatamente o país desses samurais, então talvez ele tivesse alguma conexão com o Wano, e aí a gente vai analisando algumas conexões com o Almirante Touro Verde, e a gente pode chegar ao seu verdadeiro nome ser um Shimotsuki, só que muito do passado, mas isso é apenas para soltar uma pequena curiosidade aqui, eu não acho que realmente vai ser o caso. E vamos para o capítulo, né? No vídeo passado, no capítulo passado, a gente falou um pouco sobre tudo que estava acontecendo, a questão do traidor e tudo mais, e uma coisa interessante foi que nos comentários falaram sobre a possibilidade disso ser um jogo de uma autora que eu não me lembro o nome. Ele diz que é um jogo onde a gente só vai descobrir o traidor no final dele, e eu acho realmente que é isso. Parece que as coisas estão sendo tiradas uma de cada vez, uma de cada lado, e a gente não tem uma mínima dica sobre quem pode ser o traidor de verdade. Uma coisa que eu notei relendo os capítulos, o 1073 e 1074, é que os últimos Vegapunks que viram os serafins foram o Edson e a Lilith, que estavam lá e foram até atacados, teve aquela cena quase tensa, mas naquele momento eles estavam sendo ordenados pela CP0. E então isso mudou. Agora a ordem é no mínimo de um Vegapunk, porque os outros não conseguem terminar essa ordem de uma vez. Ou é de um Gorosei, ou é de um Vegapunk, dando a entender que essa questão do traidor se resume a ou é o ser que a gente está esperando chegar na ilha esse tempo todo, ou é o ser que é um dos criadores disso tudo. Eu vi uma teoria esses dias em que dizia que a Stussy era uma agente tripla, mas eu acho que saiu fora de questão essa parte porque a gente viu o Shaka confirmando esse capítulo que um Vegapunk que deu a ordem. E principalmente todas as comunicações estão sendo cortadas, então deve ser alguém que é conhecido naquele local e que principalmente conhece onde está cada câmera e já esteve na sala de controle. Ou seja, muito inteligente da parte desse ser. O problema é que a gente vê cada um dos Vegapunks aparecendo nesse capítulo e nenhum deles parece estar contra a gente, no caso o Chapéu de Palha, de fato. A única coisa que a gente pode lembrar é que o Vegapunk Stella sumiu, porque ele estava tendo aquele conflito com a Bonnie e simplesmente desapareceu completamente. E no momento em que o Shaka começa a se questionar se o Pitágoras sofreu um acidente por conta da explosão, ele vê uma sombra chegando e destruindo aquilo que estava vendo, né?
todas as câmeras fakes, né? Os Dendemushi que trabalhavam como câmera. A gente vê a sombra e quando você olha isso, a primeira solução que você tem é que é o Gorosei. Não tem como você olhar aquilo e pensar: mano, é muito parecido, a barba parece que está sendo desenhada como uma silhueta, você tá vendo a explosão de fundo, você consegue enxergar isso de fato e é totalmente justo você pensar isso, mas eu acredito que a gente deve estar indo por um outro caminho. O interessante é que se você olhar a pose que tá rolando ali na câmera, ela parece com a recompensa do Luffy de 500 milhões de berries, com a mão assim na frente. Um detalhe interessante e que pode ter a ver com os Gorosei de fato, porque a gente sabe que a foto sempre tá na mão deles. Eu realmente acredito que não é nenhum dos Vegapunks em si. Eu acho que se fosse ter probabilidade sobre quem é realmente o Saturno, mas eu acho que às vezes pode ser só um impacto da explosão jogando alguém longe, que no caso seria o Pitágoras. Isso pode também acontecer, é difícil ter certeza. Eu não acho que seja um Serafim, eu não acho que seja um Vegapunk, então tá meio complicado ainda entender. Eu acho que o traidor vai além dessa imagem que a gente viu. Eu acho que pode ser uma maneira do Oda mudar de direção o nosso foco, então, mas pode ser que seja o Gorosei também, né? Às vezes vai entender a cabeça do Oda nesses momentos. Nesse momento o Luffy nota que algo de errado está acontecendo e começa a ir de um lado para o outro, tentando achar ali o melhor lugar para ele ficar e conseguir resolver todos os problemas enquanto Lucy e Kako continuam dormindo. Então a gente vai para os grupos dos Chapéus de Palha que se formaram. A gente vê Nami, Edson e Brook juntos, e aqui a gente vê um pouco mais do Edson, né? Que a gente vê que ele é alguém tranquilo. Eu acho muito improvável ele ser o traidor. Eu talvez explique um pouco melhor sobre cada um deles num outro vídeo, ou até mesmo nesse, mas ficaria muito longo, porque realmente tem muita coisa para se falar sobre cada um deles. O Edson ele sempre parece estar mais interessado em tecnologia do que de fato nesse tipo de coisa, porque, sabe, trocar de lado assim, sem pensar muito, seria uma jogada muito arriscada e eu acho improvável de acontecer de fato. Uma curiosidade é que a Nami falou sobre tesouros no início desse arco, em algum momento ali, falando sobre joias. Aí o Vegapunk virou joias, né? Que seria o tempo dele, quem lembra o que aconteceu com a Bonnie sabe, e agora ela finalmente vê joias, digamos que falsificadas, né? Feitas de maneira artificial. Logo depois a gente vai para algo um pouco mais interessante, Atlas, Chopper e Robin, falando um pouco sobre o que estava acontecendo ali e sobre o mecanismo que a Atlas usou para reestruturar o seu corpo e como ela pode fazer isso com os outros. Bastante interessante aqui, e você nota que existe uma fala entre cada um dos Vegapunks com os Chapéus de Palha, e essa fala pode estar relacionada com algo que a gente vai ver até mesmo no fim desse arco. No momento eu não consigo pensar numa conclusão sobre o que seria joias, diamantes e órgãos artificiais, então é difícil ter certeza, mas a gente em algum momento pode conectar isso com alguma coisa, e realmente pode acontecer porque o Oda adora esse tipo de brincadeira. Tanto que eu acho que esse arco inteiro é feito desse jeito. A gente tem o papo do Kuma, a gente tem o que aconteceu na batalha entre Law e Barba Negra, a gente tem o mistério de Sabo dos Revolucionários e agora da Vivi. Então aos poucos uma informação vem aparecendo, aí vem outra, aí vem a informação dos Gorosei. Então eu acho que tudo isso pode se ligar em uma formação única e mais concreta sobre alguma coisa em específico que é difícil ter certeza. Eu acho que pode estar relacionado com o poder do Gorosei, talvez. Seria um bom chute, eu gostaria de ver isso, só não consigo pensar o que seria esse poder exatamente. Talvez essa questão de órgãos artificiais podem ser usadas para explicar o porquê que os Gorosei continuam vivos sem envelhecer. Eu acho que seria uma sacada genial do Oda para explicar a idade deles que não avança. Stussy, Jinbe e Sandy estão onde as armas são fabricadas, e aqui não dá para ter nenhuma conexão com algo porque a gente vê muito pouco do local, a gente só sabe essa informação. Novamente, dá para ligar com alguma coisa, mas não dá para ter certeza exatamente o que é. E eu acho que esse tipo de informação fica um pouco mais claro quando a gente vê o grupo da York, da Lilith e do Frank e do Sop, porque a gente vê a Lilith falando sobre uma Bubble Gun que consegue repelir qualquer coisa, refletir qualquer coisa.
E a gente sabe que existe algo que repele as coisas exatamente nesse local. Ou seja, as criações feitas aí estão sendo baseadas em algumas coisas que são estudadas. E aqui está o ponto-chave para entender quem é o traidor. Em um certo momento, não vou lembrar qual, Vegapunk fala com a Bonnie, tudo que estava acontecendo com Kuma, ele tenta se explicar, e uma coisa que ela diz é um ponto-chave para entender realmente quem pode ser o traidor. Ela fala que não importa o sacrifício, ele sempre está pronto para continuar com o progresso da tecnologia, independente do que aquilo custe, seja a vida de uma pessoa, como aconteceu com Kuma, ou o sacrifício, por exemplo, que Sentomaru fez. Talvez tudo isso esteja conectado para essa questão de todos eles estarem se sacrificando para conseguir fazer esse plano de fuga dar certo, e na verdade o plano de fuga não existe. Tudo era um plano do Vegapunk desde o início. Talvez estar expulsando os navios da CP0 foi o início para aquilo tudo. Em algum momento ele sabia que a CP0 ia para lá e principalmente sabia que os Chapéus de Palha iriam para lá. E então Shaka não possui a mente completa talvez de Vegapunk, do principal, de Stella. Então isso faz com que ele não tenha a informação do plano final de Vegapunk para talvez fazer o seu último experimento. Talvez fazer com que ele possa, não sei, clonar a fruta do Luffy, clonar a fruta do Kizaru, mas algo aí me diz que ele é o culpado por tudo que está acontecendo e ele é quem está planejando todos esses acontecimentos. Dito isto, vamos continuar com o capítulo. Pitágoras aparece todo caído, infelizmente ele sobreviveu, né? Como se alguém não soubesse que isso ia acontecer. Ele aparece só com a cabeça de fora, parecia o Edson, só que com... ao invés de ser os tracinhos pra cima, é uma chavezinha. E aqui vem uma coisa interessante. York falando com a Serafim como se tudo estivesse bem. E aí ela logo é congelada pelo ataque da Serafim, da Hancock. E a gente vê Pitágoras desesperado porque sabia que aquilo estava acontecendo. Ou seja, os Serafim começaram a atacar. Ordens não são suficientes para parar, porque quem está por trás disso, a gente sabe, um Vegapunk. Aí eu deixo com você para imaginar o que você quiser. Ela continua o ataque e os Chapéus de Palha correndo para tentar sobreviver. Lilith fala que é impossível vencer aquilo, já que é uma maneira de tentar criar o ser humano perfeito. E é bizarro um pouco das emoções que a Serafim mostra, porque ela olha para baixo quando o Frank fala sobre contra-atacar, e a única coisa que a gente vê é ela rindo quando a Lilith fala que é impossível vencer, porque são a raça mais forte, são a criação mais forte e que não tem exatamente uma resposta para aquilo. Por que ela está rindo? O que exatamente aconteceu? Zoro, naquele estilo, está enfrentando o Serafim Urso e o Serafim do Falcão, né? Zoro fala que não quer deixar nada acontecer com Kako e Lucy, e aí a gente vê o ataque dos dois novamente. Uma grande explosão, né, comparado ao local, acontece, mas aparentemente ainda está tudo bem. Shaka sai voando, todos os outros saem voando, e a gente só vê ele confirmando que é um Vegapunk que é quem está dando essa ordem. Talvez um Gorosei, mas enfim, alguém do mesmo nível que ele. Então, que comecem os jogos para descobrir. Eu acho que o nome desse capítulo é justamente através disso. Esse jogo que a gente espera para ver quem vai ser o próximo atacado e principalmente para tentar entender quem está atacando. Os Serafins estão ali para atacar todos e acabar com um por um. Quem vai sobreviver, quem não vai e quem é o verdadeiro culpado por trás disso tudo. O melhor de tudo é, como eu falei, Lucy e Kako falando para eles soltarem, já que eles podem ser úteis, e a única coisa que a gente vê é Luffy e Zoro olhando com uma cara completamente enojada. Eu não gostaria que eles soltassem, eu entendo que é um padrão que o Oda utiliza, sempre utilizou e vai continuar utilizando independente do que aconteça, e que provavelmente faria eles conseguirem completar essa luta com mais tranquilidade. Mas eu gostaria de ver o potencial desses Serafins, já que eles são a raça mais forte, eles vão lutar contra os dois membros mais fortes do bando do Chapéu de Palha. No mais, eu acho que esse capítulo tem muito a acrescentar para esse arco. Foi um capítulo que para mim é muito bom, ele traz algumas coisas interessantes que podem ser analisadas
e a gente talvez chegue a algum resultado muito interessante sobre tudo que está acontecendo. Uma coisa que a gente tem que notar é como essa ligação entre o que aconteceu nesse arco, todas essas informações que estão sendo jogadas na nossa cara praticamente, se conectam com a verdade do traidor, com o que vai acontecer no futuro e talvez chegar a uma conclusão sobre qual é o poder desse Gorosei. Toda e qualquer informação sobre isso está sendo sempre procurada, né? Então a gente uma hora deve descobrir, ou talvez não. O Oda, ele consegue ser imprevisível muitas vezes, mas sempre tem alguém que acha. Agora, tem como achar isso? Porque se for uma resposta muito ilógica, talvez a gente comece até mesmo a questionar a qualidade da escolha. A lógica aqui é sempre o motivo pelo qual os Vegapunks estariam traindo tudo que está acontecendo ali. Pela vontade de descobrir e de avançar a tecnologia, eu não vejo a Lilith fazendo isso, porque ela é uma das mais desesperadas no momento em que a gente vê um Vegapunk podendo sequer sofrer algum dano. Atlas foi a que mais tomou a falta de tempo nas telas, né, nos quadros, nas imagens, não apareceu quase em momento algum, e quando apareceu, aconteceu o que aconteceu. Acho muito difícil ser ela. Acho até que não seria uma boa escolha, até pelo que aconteceu antes, e ela mostrou pra gente que ela conseguia acertar luz. Eu acho que isso pode ter um pouco a ver com o final desse arco e o confronto com Kizaru. E Orc passou metade do tempo dormindo, por que alguém assim iria simplesmente, sabe, criar um plano maléfico para acabar com todos os seus irmãos, né? Porque ela só serve, entre aspas, só serve como gastar e recuperar energia para eles. Sabe, seria um maior trabalho que muita gente aceitaria, né? Imagina só ficar comendo e dormindo. Pythagoras e Edson sempre pareciam estar trabalhando mais do que pensando sobre como se virar. E aí a única pessoa que sobra seria o Shaka, mas o Shaka, ele não saiu da nossa visão em nenhum momento. Ele sempre estava aparecendo ali, ele parecia preocupado com o que ia acontecer com ele. Eu acho difícil ser ele, eu acho muito complicado mesmo. Eu acho que a melhor solução para isso tudo seria, de fato, o Vegapunk original. Mas eu vou deixar você continuar essa discussão aí nos comentários. Aproveita para se inscrever aqui no canal, você não perde nenhuma novidade sobre One Piece. E se fizer isso, e no mais é isso, diz aí o que você achou desse capítulo. Eu vou ficando por aqui, um abraço, fui!